Eu sou de Campo Bom, no interior do Rio Grande do Sul. Estudei Direito, comecei na faculdade de Direito ali pelos 17 anos. E assim, né, engraçado que foi depois da faculdade que as coisas começaram a ficar muito sérias também na empresa. Então, eu assumi um cargo de coordenador de produtos, fui morar em São Paulo, pré-pandemia, aprendi inglês no meio do caminho sozinho, né? E aí começou a ter aquela vontade de uma carreira internacional. E aí é quando você pula na piscina e vê que não dá pé, né, cara? Os 8 meses de estudo, assim, dedicado. Consegui bolsa. Cara, isso acho que foi a primeira vez que eu escutei contar histórias, cara. Isso daí é o segredo, cara. Também, eu quero aumentar o número de brasileiros na Macomps. Não ignorem esse sentimento. Né? É isso que vai empurrar vocês pra frente. Vão atrás, né? Então... Fala, Gabriel Ferrarini. Como é que você tá, homem? Tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bem. Agora dá pra dizer que tá tudo bem. Depois de chegar nessa fase do processo, agora é só alegria, né? Só alegria. Pô, você tá com topetão, cara. Eu tenho que aumentar meu topetão pra pegar igual o seu aqui, cara. Cara, pô, isso aqui é tradição, marca registrada já, cara. Não tem como deixar fora já. Fui alvo de piada já por causa disso, de muitas vezes. Mas, Sério? pô, hoje em dia virou marca registrada. Tenho histórias boas por causa do meu topete, cara. É mesmo? Caramba, tem histórias legais. E depois de um tempo o cabelo para, né? Ele vai se acostumando, né? Vai se acostumando. Não, hoje em dia, pô, cara, o travesseiro já tá no formato certinho, assim. Você acorda, tá pronto pra guerra. Que bom, cara. Massa. Cara, fala pra galera ali da onde você tá falando, de onde você é, o que você estudou no Brasil, o que você fez aí, o trabalho, né? Ou você já deixou a empresa ou não? Então, cara, eu sou de Campo Bom, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que fica em torno de uns 50 quilômetros ali de Porto Alegre. Estudei Direito, comecei na faculdade de Direito ali pelos 17 anos, né? 17 para 18 anos. E acabei que, quando você começa a faculdade, você precisa pagar ela. Aí eu comecei a trabalhar no mesmo momento que eu comecei a faculdade. Comecei a trabalhar numa empresa que na época era familiar, aí ela foi crescendo, acabou se tornando multinacional, então conforme minha situação foi avançando no curso, a situação foi avançando também dentro da empresa, até que chegou um momento que eu me formei em 2018 e eu tive que tomar uma decisão, né? Aí eu já tinha galgado bastante posição, já estava começando a chefiar a parte de atendimento, já estava começando a ter posições maiores, a empresa me chamou para conversar e me apresentou um projeto para participar da criação de uma área de consultoria interna dentro da empresa. E aí acabou me seduzindo bastante, fui para o lado corporativo e aí não saí mais, né? Tive minha primeira experiência em gestão de pessoas, né, que foi transformadora. E aí então você nunca atuou na parte de Direito. Então você se formou em Direito, mas nunca atuou em Direito. Quis o destino, né, que depois do meu processo de aplicação do MBA, que eu tive que me dedicar full time para isso, né? Acho que chegou uma etapa que eu vi que eu não ia conseguir conciliar a demanda que eu tinha no trabalho com os estudos para os testes. Eu tive que sair, né, da empresa. Né? Foi minha única empresa até hoje, então foi muito legal de concluir um capítulo muito importante da minha história. Foram 13 para 14 anos. 13 para 14. Então você se formou em 2018, estava com 7 anos de experiência já pós-formado, mais o tempo da faculdade. 4 anos de faculdade. 11, 12 anos já. E assim, né, engraçado que foi depois da faculdade que as coisas começaram a ficar muito sérias também na empresa. Então eu assumi um cargo de coordenador de produtos, fui morar em São Paulo, pré-pandemia. Aí depois da pandemia mudou bastante a situação, acabei voltando para o Sul, fiquei remoto durante um bom tempo, mas tive bastante experiência em gestão de produtos, tive bastante tempo também em operações, então eu consegui, dentro da mesma empresa, galgar diferentes posições, ganhar uma experiência bem diversa, né? E aí quando comecei a me preparar 100% para o MBA, eu acabei saindo da companhia, encerrei a minha história da companhia, dediquei um tempo 100% para o MBA, a gente já vai falar um pouco sobre isso também. E aí, a partir do momento que eu encerrei as aplicações, né, eu pensei, beleza, e agora? Né, o que acontece até eu começar a aula? E aí eu me juntei junto com meu irmão, que nós temos um family business, dá para dizer assim, que é o escritório de advocacia que carrega o nome da nossa família. Então, quis o destino que eu acabasse trabalhando com direito novamente, mesmo que indiretamente eu não atuo como advogado, né? Mas, pensa, é uma empresa que tem seus 17 funcionários, então... Caramba, então você já começa a ter todos os problemas de gestão, todos os problemas de organização, de processos, né? Tudo que você pode imaginar e que acaba, sendo muito a minha praia, né? Que eu consegui ajudar com a minha experiência no mundo corporativo já de alguns anos. Então, tá sendo muito bacana esse reencontro com o direito. Depois de alguns anos, né? Mas na parte gerencial, administrativa, da equipe e processo, que você sabe fazer bem. Exatamente. E como é que surgiu toda essa parte ali de estudar fora? Você tinha já essa ideia de estudar fora? Era mestrado, era um doutorado, era MBA? Como é que surgiu isso? Bom, acho que nos últimos 2 anos de empresa, né? Quando eu estava já como gestão de produtos, eu comecei a pensar assim, beleza, quais serão os próximos passos? A partir daqui, o que eu preciso também para galgar posições diferentes.
E eu fui um cara assim que eu acabei crescendo junto com a empresa foi se moldando também Não teve tempo aos de pensar no que você desafios. queria fazer, não teve tempo Cara, para fazer nada. era uma loucura, assim, o que vinha a gente acabava matando no peito, então eu fui me moldando muito ao caminho da companhia. Chegou um momento que eu pensei, não, peraí, eu vou tomar as rédeas da minha carreira Minha vida. e eu vou decidir o que eu faço agora, né? E assim, se você pegar o início o início da empresa com o momento quando eu saí da empresa é completamente diferente, foi comprado por um grupo francês, a coisa mudou completamente de tamanho, né? Você começar uma empresa familiar e terminar uma empresa multinacional. Caramba. Com presença em mais de 40 países, aprendi inglês no meio do caminho, sozinho, né? E aí eu começou a ter aquela vontade de uma carreira internacional. Quando eu tive um dos meus líderes me falou assim, pô, você precisa fazer um MBA bom, né? Nunca entrou no detalhe de que tinha que ser dentro ou fora do país, eu sabia que só a faculdade de Direito não ia me ajudar, e eu precisava me formar para conseguir assumir posições mais executivas. Eu via que todos os executivos da empresa, como era uma empresa francesa, né, todos tinham passado basicamente pela EJC Paris, né? Então todos tinham, né? Eu comecei a notar, opa, todo mundo fez o MBA, né? Então acho que tem alguma coisa aí. Tentei galgar posições internacionais dentro da própria companhia, eu vi que é um movimento mais difícil de fazer, era um movimento, não era tão corriqueiro as pessoas irem para fora. E aí, eis que um dia, né, eu estava rolando o meu feed do Instagram e apareceu um cara chamado Thiago Saito, né, falando sobre um tal do MBA no exterior, eu fiquei interessado com aquilo, comecei a pesquisar um pouco mais. E aí as coisas, assim, eu acho que quando eu encontrei o teu perfil foi meio que uniu todos os elos, assim, né? Eu tinha um desejo de ir para fora, eu já tinha recebido indicações de fazer um MBA, eu já tinha visto MBAs no Brasil também, mas, pô, acho que para a realidade brasileira era um negócio caro pra caramba, e ele não abria porta, assim, né? Eu pensei, beleza, e aí depois, como é que muda meu status depois da carreira? Então eu não via esse ganho. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre MBAs e também sobre carreiras, né? E aí eu vi, poxa, carreira em consultoria era algo que eu já tinha trabalhado com algumas consultorias ao longo do meu tempo de empresa, e me chamava sempre a atenção que, pô, sempre eram pessoas muito inteligentes, sempre eram pessoas muito boas de trabalhar, eram caras muito hands-on, assim, eu sempre gostei de trabalhar com os consultores que eu tive oportunidade. E eu vi, poxa, acho que tem um caminho legal aí. Eu acho que com a minha experiência diversificada, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre participei muito da construção, né, dentro da companhia, tanto como operações como produtos. Eu sempre estava muito próximo, eu era sempre filmmaker, então a ideia sempre era fazer coisas. Então eu tenho um pouco já dessa experiência de poder dizer assim, não, eu fiz coisas interessantes ao longo da minha carreira, eu criei produtos de sustentabilidade, produtos de inteligência artificial, antes das LLMs, inclusive. Poxa, criei uma área de consultoria dentro de operações, que foi uma puta referência, tá lá até hoje, é uma área que tem resultados significativos. Eu pensei, poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir ainda, né? Tem fit. E aí foi. E aí foi, cara. Aí depois foi entender também, beleza, onde é que eu tô, né? Qual é que é o meu momento. Que ano que foi isso? Foi 2023? Final de 2023? Foi 2023, cara. Foi início de 2023. Eu entrei na sua turma 2. Caraca, faz tempo. Meu Deus, é bastante tempo. É uma batalha. Então, imagina, 2023 foi, acho que, quando eu tomei a decisão, né? De, tipo, não, beleza, é isso que eu quero. E aí começou aquela coisa de, beleza, onde eu estou? Quanto tempo eu preciso para me preparar? E aí é quando você pula na piscina e vê que não dá pé, né, cara? É foda. Poxa, aí, cara, você pula na piscina assim, não acha o fundo. Putz, daí você começa a fazer as contas, você começa a pensar no tempo que você tem ainda. Eu tô com 32, então eu já tava beirando na época aos 30, e aí você começa a se questionar, né? Será que é pra mim? É isso que eu quero, né? Começa a vir todas aquelas dúvidas na cabeça. Estudou muito, né? Conciliar o estudo com o trabalho. Cara, e aí tive um tempo que eu tentei conciliar as coisas assim com o trabalho, mas realmente tava muito difícil, né? E aí eu decidi assim, cara, se é isso que eu quero mesmo, eu vou precisar pagar o preço, né? Vou precisar trabalhar para eu me dedicar 100% nisso. E eu sempre tive uma relação muito boa dentro da empresa, trabalhei bastante a minha saída também, né? Sempre quis, uma coisa que eu nunca tive dúvida, se eu for sair da companhia, eu quero ser pela porta da frente. Eu quero ser construir um bom relacionamento, porque eu não sei o dia de amanhã, né? E acho que foi isso que aconteceu. Tenho um excelente relacionamento lá com todo mundo ainda, né? Eu tenho aquela teoria, né? Saia da empresa, não saia dos happy hours da empresa. Eu continuei nos happy hours da empresa até hoje. O pessoal me chama nos eventos fora. Então, pô, foi muito... Tem uma relação magnífica com todo mundo. E aí eu consegui dedicar, né? Cara, acho que foi... De estudo, 6 meses. Foi mais, cara. Foi 8 meses. Foi mais 6 meses. Os 8 meses de estudo, assim, dedicado. E aí, também, tem aquela coisa assim, quanto tempo leva? Cara, é muito relativo. Depende.
Depende de pessoa para pessoa. Acho que eu tive casos muito legais ali na turma, que a gente teve de gente que estudou 3, 4 meses, conseguiu uma nota super boa, e eu percebi que, cara, para eu conseguir né, eu acho que muito vai do assessment que você faz no começo do processo, de entender e ser muito... Onde você tá, né? Pé no chão onde você tá, né? E saber suas limitações também, né? Exatamente, saber suas limitações, ser muito pé no chão. Imagina, eu estudei escola pública a minha vida inteira. Acho que eu tive 4 anos de escola particular no ensino fundamental. Você fez direito também na faculdade? Eu fiz direito. Você não teve a base de... Não foi à toa que eu fiz direito, né? Eu nunca fui o cara do quant. Então, isso com certeza me deixava assim muito atrás. Aprendeu inglês sozinho. Aprendi inglês sozinho. Então sempre tive mais facilidade em vez de falar do que escrever. E normalmente ao contrário, né? Muitas pessoas escrevem melhor. Eu sempre tive muito mais facilidade de falar do que escrever. E eu tive que ir desatando alguns nós, assim, no caminho, sabe? E vencendo... Aprendi a base. Aprendi a base mesmo. Coisas que eu estudei pro GMAT que eu aprendi estudando pro GMAT. Eu nunca aprendi no ensino médio, né? Incrível. Então, eu tive que ser muito realista, assim, né? De, poxa, aonde que eu estou, aonde que eu posso chegar e quanto tempo eu tenho disponível para chegar até lá. Né? E aí, estudou pra caramba. Acabou que a gente não conseguiu chegar na nota do GMAT que a gente queria, a gente foi pro EA, né? A gente foi pro EA. E aí o EA foi o que deu... E aí eu tinha eu tava mirando uma nota específica dentro do GMAT. Cara, tava muito difícil, acho que eu ia precisar de mais tempo do que a gente tinha disponível para estudar. E aquela coisa assim, é possível você conseguir chegar nos 700 e pouco, mesmo sem base nenhuma? Cara, até talvez você não vai aguentar chegar até lá. Não vai aguentar chegar lá. Então chega uma hora ali, depois dos 6 meses, cara... Tá exausto, né? Você não quer mais nem ver. Cara, você não quer mais saber desse negócio. E você percebeu que o crescimento depois da nota é muito baixo, né? Tipo assim, você não consegue sair mais da zona. Né? No começo até você se empolga, porque você tem os newbie gains ali, né? Os ganhos de quem tá começando. Você aprende a fazer o basicão, você vai vencendo as questões mais fáceis, mas depois de um tempo, cara, começa a vir muito pega-ratão, começa a vir umas coisas assim que, cara, você pensa, não, isso é subjetivo, né? Não é possível que isso aqui tá numa questão. Cara, e aí fica a coisa encrespa. E pro EA foi rápido aí pra tirar nota, né? A gente tirou a nota aqui. Quanto tempo foi pra tirar o EA? Um mês? Pro EA foi rápido, cara. Eu acho que foi no máximo 2 meses. 2 meses, eu acabei fazendo o EA 2 vezes. Fez os simuladinhos, eu fiz 2 vezes a prova. Na segunda vez eu tirei uma nota que assim, não me deixava, meu Deus do céu, olha só que diferencial. Mas já consegui aplicar. Né? E aí tem aquela coisa, né? Quando você vai aplicar, você tem que ter muita consciência daqueles 3 pilares, né? Que é profissional, acadêmico, talvez. Isso, acadêmico, né? E também o social, né? Então você investe bastante na questão de networking. E aí, cara, eu sabia que eu ia ter que caprichar muito bem, tanto no meu perfil profissional, quanto no meu perfil na questão social, né, no network, para tentar compensar um pouquinho um acadêmico que ficasse devendo. Né? Então, assim, não tirei uma nota uau, mas também não tirei uma nota ruim, né? Apliquei com 151 no EA. E você viu, e agora faz sentido que o processo de fato é holístico, né? Ou seja, eles olham todos os componentes seus, então não é só a nota que te bota para dentro, mas como você tinha um perfil muito forte profissional, isso ajuda muito também, né? De fato, cara, e todo mundo com que eu falei, assim, eu vi casos de todos de todas as possibilidades, né? Vi gente com notão, vi gente com nota mais baixa que a minha, sendo aceita em universidades top 10, né? E tudo depende muito de como que você consegue embrulhar a tua experiência, embrulhar a tua história e contar ela nas tuas essays, contar ela dentro do teu perfil como um todo, né? E é um perfil, e assim, realmente, pessoalmente, que é uma avaliação bem holística mesmo, assim. É holística. Tudo vale. Como é que foi o TOEFL depois que tirou o EA? Depois do TOEFL foi tipo um mês de estudo? Quanto foi? Foi por aí. Até o TOEFL foi mais tranquilo. Tranquilo? Eu consegui tirar os 102 ali do TOEFL até, cerca de um mês, assim, depois. E, claro, o TOEFL foi muito a gente entender bem a estrutura de prova, né? Você praticar bem a estrutura da prova, treinar os modelos, treinar bem a forma de falar, né? E praticar muito aquilo, né? Então, fiz alguns simulados no YouTube também. Cara, o TOEFL, para quem consegue ter uma nota razoável ali de método, de EA, tira o TOEFL. Vai tirar o TOEFL da frente tranquilo, entendeu? E que aprendizado que você tem ali desse estudo do GMAT ou TOEFL que você fala pra galera, putz, se eu tivesse começando hoje, eu não faria isso, eu faria diferente assim. O que você faria diferente? Ou dica geral? Sim, olha, eu acho que
A dica no geral, acho que pra mim faz muito sentido e eu acho que talvez se eu fosse fazer de novo, eu tentaria ter um pouco mais de consciência de fato aonde eu estou e aonde eu posso chegar, né? Cara, você tá vendo que o GMAT tá muito difícil, não tá conseguindo ali a Não nota, dá. tenta outras opções, né? Uhum. Dependendo de como é que tá a situação, se daqui a pouco você tem um inglês bom, eu acho que eu também aconselharia o GRE, né? Eu acho que o GRE pode ser um caminho que eu, por exemplo, eu não considerei, mas talvez hoje eu teria dado uma olhada com um pouco mais de carinho pro GRE, junto com o EA, de repente. Depois que eu tinha nota já, eu vi como era a estrutura da prova e tal, eu pensei, olha, talvez não tem muitas questões de fill the blank, assim, que é só você completar mesmo, que não achei o bicho papão, sabe? Mas ele exige um pouco mais da parte inglês, né? do inglês. Então, se daqui a pouco você tem inglês bom, consideraria o GRE, mas não fica dando murro na ponta da faca, entendeu? Claro, aí você tem que fazer aquele assessment de, poxa, as universidades que eu quero aplicar vão aceitar o EA, né? Daqui a pouco você pode usar aquela estratégia que eu até cheguei a usar, que é pedir o waiver do GMAT e usar a nota do EA. Algumas vai colar, outras já é mais difícil, depende muito de onde é que você está no range das universidades. Entendi. Não, boa. E aí depois foi as suas S foram tranquilas, né? Sim, eu acho que depois de alguns banhos de água fria nas primeiras, né? Normal. Você acha que sabe escrever a S até o Thiago avaliar a primeira S, né? Aí depois você vê assim, poxa, eu não sei escrever esse negócio, cara. Mas as tuas S ficaram tops, cara. As finais ficaram top. Depois de suar um pouquinho a camisetinha ali, a gente aprende, né? Mas, cara, acho que o primeiro ponto, assim, que mais me surpreendeu nas essays, e aí é uma maldição, porque às vezes a gente do direito acaba sendo muito prolixo, né? É straight to the point. Muito focado, muito reto, muito direto ao ponto. E depois que você pega o tom, cara, vai. Né? Depois que você pega o tom ali de como é que faz a primeira bem, as outras ficam bem mais fáceis. Eu lembro as primeiras vezes que eu li as tuas S, falei, caralho, Gabriel, eu tô lendo, cara, tem 3 parágrafos aqui que eu não entendo o que você tá falando, cara. Tá tipo assim, tá lá no espaço. E aí você começa a usar é que tu quer impressionar, né? Essa é a nossa... Você quer tentar fazer bonito e tal, então você começa a filosofar, você começa a falar de valores, começa a falar de um monte de coisa. E na real os caras não estão nem aí pra isso, cara. Eles querem saber o que de fato você fez, o que você aprendeu com aquilo. E tem que ser palpável, né? Tem que contar uma história. E depois que eu comecei a contar histórias, acho que ficou muito mais fácil, né? Foi isso que aconteceu, eu tinha que fazer isso, eu usei essa estratégia, os takeaways foram esse. Cara, e, cara, não tem palavra usada ao vento. É tudo no seu devido lugar. Cara, isso acho que foi a primeira vez que eu escutei contar histórias, cara. Isso daí é o segredo, cara. Literalmente você tá contando tua história, né, cara? Exato. Você conta o mais pé no chão possível, o mais palpável possível, o mais real possível, né? Eu sempre falava pra vocês, eu tenho que ler a S do Gabriel, cara, eu tenho que escutar a voz do Gabriel na minha cabeça, cara. Se eu não escutar a voz dele, cara, tá muito distante. Né? Sim, e eu acho que tem uma coisa de propósito, assim, que eu percebo quando eles escolhem os assuntos das essays, é que as essays, elas tendem a se complementar um pouco. Então, se você pega essa sacada de você sabe que uma essay tá meio que complementando a outra, você consegue costurar ela. Então, fica muito mais bonito você ter as 3 essays que quando você... É como se você tivesse que colocar as 3 essays individuais na prateleira e elas formassem um troféu bonito. Entendeu? Do que você ter 3 coisas separadas completamente uma diferença da outra. Né? Então, nessa avaliação holística, se você consegue costurar as tuas essays, cara, acho que tipo as 3 juntas... O conjunto fica bonito. As 3 ou 2, independe de quantas são, o conjunto fica bonito, sabe? Você falou ali de networking, a parte social tua que você fez muito bem feito. O que você fez tudo para a faculdade que você passou, que você está indo, né? Por exemplo, você está indo para UT, Austin, McCombs. O que você fez lá ou ao longo do teu processo que te diferenciou, né? O que você recomenda? Legal. É engraçado que uma das coisas que eu acho que é fundamental para todo aluno fazer é ir visitar, né? E a UT foi uma das universidades que eu não visitei, né? Só. Mas eu acho que, cara, o primeiro ponto acho que é fazer um esforço para ir visitar presencialmente a universidade. Por alguns fatores, acho que primeiro é você ter esse contato com a comunidade e você sentir na pele o que é o envolvimento das pessoas com a comunidade escolar. É um negócio que cara, é fora do que eu tinha imaginado, né? Eu sabia que é legal e tal, mas o envolvimento que as pessoas têm com a universidade americana é um negócio fora da realidade. Você passa a ver o nome dos prédios e o nome de ex-aluno que doou para a faculdade. Isso é bizarro. Praticamente em todo. Segundo, para ver estrutura, depois que você olha a estrutura, cara, você vê, meu Deus, eu preciso participar disso aqui, eu preciso estar aqui, né? Esse aqui é um lugar para mim.
Então, acho que isso te dá um boost, assim, muito bom. Mas, assim, eu acho que se não conseguir ir presencialmente, vai no coach call, conversa com as pessoas, procura a comunidade brasileira. Todas as universidades que eu visitei, cara, a comunidade brasileira foi super, abraços abertos, assim. Macomos foi sensacional, os contatos que eu tive lá. Participe dos eventos, isso conta demais. Eu acho que falando especificamente da UT, acho que para mim foi crucial a participação do evento que você promoveu em São Paulo. Cara, aquele evento você detonou, cara. Que foi onde a gente teve a oportunidade de conhecer o Rodrigo, que era o diretor de admissões. E eu acho que a gente conseguiu ter uma conexão muito boa com a universidade, conhecer também ele, entender o que ele estava buscando. E aí você tem aquela questão de match, né, cara? Tem que dar um match. Se não der match na universidade com você, cara, não vai rolar. Você pode ser o cara mais estrelado. Tem mais nota no GMAT lá em cima. Cara, se não deu match com a universidade, cara. E é incrível, porque naquele evento de São Paulo, com o Rodrigo da UT, cara, tanto você quanto a Nicole, cara, o Rodrigo tinha gostado, e eu via de longe, cara, deu papo ali, sabe? Eles conseguiram se vender, foi natural como vocês se venderam, mostraram interesse, né? Vocês se destacaram, né? Você se destacou nas rodas, sem querer aparecer, mas você se destacou e causa uma boa impressão, né, cara? Então, tipo, ali, o Rodrigo te conheceu ali, né? E tem muito, e ali eu acho que vale muito para os eventos presenciais também, é você saber ler a sala. Cara, leia onde é que você tá, quem são as pessoas que estão em volta, né? Preste atenção na conversa das pessoas, né? Encaixe na conversa das pessoas. Aumente o teu coleguinha, levanta ele. Levanta o coleguinha, né? Dá a razão pra ele em outro ponto. Então, assim, eu acho que isso contou bastante. E também deu oportunidade pro cara que tá ali falar do programa dele. Não só você dominar, né? Você não tá ali para falar de você. Você tá ali para ouvir o que o programa tem a te oferecer e como é que aquele programa vai transformar a tua carreira. Né? Então, saiba ler isso, saiba conectar com os outros colegas que estão em tua volta, porque acho que isso vai dizer muito sobre quem você é profissionalmente. Eu acho que para nós ali isso contou muito. E, poxa, cara, outra coisa que eu acho que é fundamental foi o acompanhamento. Né? Eu acho que, não teria conseguido nem metade do processo se a gente não tivesse o acompanhamento que a gente teve na mentoria. E aí eu posso falar porque eu sou da turma 2, tá? Então hoje a gente tá que turma que tá hoje? Nem sei. Sétima turma. Sétima. Então assim, eu conversei com gente de todas essas turmas, tá? Todas as turmas. Eu já vi todos, acho que já passou alguns rounds aí desde quando eu comecei, desde 2023, a gente tá em 2025. 3 já. Cara, já passou 3 anos aí quase, né? A gente vai pro 3º ano quase, então eu conversei com bastante gente nesse processo e eu vi como que também a mentoria evoluiu nesse processo, né? Metade da turma dos brasileiros de Philco lá foi o Thiago que colocou. Eu participei de um evento presencial com o diretor de admissions da maior escola do Texas. Porque eu tava na mentoria do Thiago. Então, acho que isso contou demais, assim, cara, para todo o processo, todas as experiências e também o network interno que você tem. Interno, né? Pra você conhecer muita gente boa, né, cara? Você conhece muita gente boa que vai ser contato no futuro aqui nos Estados Unidos, precisar de coisa, né? Com certeza. Então, eu já sou... Cara, eu sou amigo de uma galera que já passou em Cornell, eu sou amigo da galera que já passou em Philco. Sim. Eu sou amigo de uma galera que, poxa, tem galera nossa em Ross, tem galera nossa que vai indo pra Stanford agora, então... Isso gera uma rede de contatos, cara, muito legal. E até bacana, assim, eu tava voltando dos Estados Unidos agora na última vez que eu fui em abril pra fazer o Preview Weekend. E do meu lado, né, como que é a vida, né? Sentou uma menina que tava fazendo o processo pra entrar em Stanford. Caramba! E a gente foi fazendo o paralelo, né, E aí, teu processo, como é que tá? Então, é assim, sabe? E aí eu fui contando pra ela das coisas que a gente já tinha feito ao longo do tempo, e ela foi contando das coisas, e ela falou assim, meu Deus do céu, eu devia ter, peguei a consultoria errada, eu devia ter tentado outra, como é que eu não descobri, né? E foi muito legal, assim, a gente ver, assim, eu me senti que eu tava na frente. Tava na frente. Entendeu? Então isso é muito, até também as botadas que a gente acaba vendo ao longo dos encontros, né? Tipo, se prepara para case logo, não fica vacilando. Vocês já estão muito na frente. Aprovou no processo da escola, legal, lindo, você está admitido, comemora bastante. No outro dia, se alguém procurando emprego, vai ralar. Exatamente, é isso aí. Não é moleza, continua no processo, não baixa a guarda, né? Então, acho que isso ajuda bastante e eu espero que
também possa ter reflexos disso logo em breve, agora em agosto, quando as aulas estiverem começando. Não, cara, vocês já vão chegar voando, pô. Vocês se prepararam já com a cultura americana que eu vivo aqui, né? Então, tipo, tudo que eu ensinei pra vocês é muito mais da cultura americana que eu vivo aqui, né? Então, vocês já vão preparados. Isso ajuda bastante. Vocês já começaram a se preparar para caso já, né? E você tem uma rede de networking muito boa que vocês podem usar a minha, né? Então, só dos meus alunos que já estão aqui, hoje a galera que tá fazendo estágio aqui já utilizou muito disso. De se ajudar e pedir contato, né? Cara, Thiago, vi que você tem 4 alunos que estudaram na turma que estão no Google. Diretor não sei do que, VB não sei o que, pau. Né? E vai ser assim, entre vocês mesmos daqui a pouco. Né? Perfeito. E então, o americano é puro networking, né, cara? Networking. Isso conta demais. E para nós brasileiros, às vezes fica um pouco meio que... A gente confunde isso, confunde mal isso com um tal de puxa-saquismo que não tem nada a ver. Tem nada a ver. É pessoas com um genuíno interesse de se ajudar, né? Isso é muito poderoso, cara. Você tem que ser intencional em buscar com network, só que a pessoa sabe que você precisa de uma ajuda. Cara, eu vou ajudar porque lá atrás alguém já me ajudou. Então sempre tem esse círculo aqui, né? E eu acabei vendo... Quando eu fui visitar algumas escolas, né? Eu lembro que teve um aluno também em uma das escolas que me pagou um almoço, né? E aí eu não queria pagar. Deixa que eu pago o almoço, imagina, né? Eu tô tirando o teu tempo aqui, né? E ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, Gabriel, esse almoço está sendo pago há muito tempo. Então, assim, cara, tu vai pagar esse almoço para alguém. Fica tranquilo. Vai chegar a tua hora de tu pagar esse almoço, né? Já me pagaram esse almoço. Eu só tô seguindo, né? Então, tipo, mantenho o rio correndo, que acho que isso exemplifica muito bem, assim, como que é a cultura deles em relação a network. Cara, você falou que você veio pra cá, você veio pro evento que tem em UT, né? Foi 2, 3 dias de evento? Como é que foi? Foram 2 dias de evento. O que te fez aplicar lá? O que você achou né? Como é que você descreve a faculdade e como é que foi esse evento? Tipo assim, cara, o que você descobriu da faculdade? Era aquilo que você imaginava ou não? Boa. Eu conheci a UT ao longo da mentoria. Antes eu não sabia do peso que era, da Macombs, da própria UT também. Então, ao longo da mentoria, eu fui descobrindo como uma das escolas. E aí você vai entendendo, através dos importes de empregabilidade, quais são as indústrias que ela mais aceita. Então, a UT, ela tem alguns pontos que me chamam muito a atenção, né? Acho que o primeiro ponto é o fato de ser no Texas, que é uma cultura que eu gosto bastante, tem uma similaridade, acho que me interessa bastante pela cultura texana. É um estado que tem um custo de vida muito interessante, é muito mais baixo que outros estados ali do meio oeste, da própria costa leste. O meu principal interesse era consultoria, mas eu tenho um background muito bom em tech, então tecnologia. Eu me sinto muito mais em casa, porque a empregabilidade é muito boa, tanto em consultoria quanto em tecnologia. Tem muitas empresas de tecnologia mudando para o Texas. Tem vários alunos da UT que também são empregados em grandes Big Techs. Então, eu me senti mais confortável, tanto no meu plano A quanto no meu plano B, assim, sabe? Faz sentido. E aí, além disso também, cara, foi a própria conexão com o Rodrigo, com os ex-alunos, poxa, me senti muito acolhido, assim, sabe? E o evento, como é que foi? Tipo assim, você não tinha visitado a faculdade antes? Nunca tinha visitado a faculdade antes. Mais bonita que você visitou do que as outras? Tipo assim, tão infraestrutura top, chamou atenção, como é que é? Então, eu tinha um grande, assim, receio, né? Tipo, eu tinha visitado escolas muito boas nos Estados Unidos, não tinha ido em UT. Então você fica aquela coisa, será que eu vou encontrar uma coisa melhor ou será que não vai ser aquilo e tal, né? Nada como você vê presencialmente. Mas, cara, a surpresa foi muito positiva, assim, me surpreendeu demais. Primeiro, por ser Austin. Cara, Austin é uma cidade fenomenal. Eu tinha visitado universidades em campos menores, em campos pequenos, em cidades pequenas que tinha uma comunidade muito fechada, que é muito bom por um lado, muito ruim por o outro, né? Porque você acaba não tendo muito o que fazer quando você está no fim de semana, então é tudo que você faz em volta da universidade. E meio que Austin uniu o melhor dos dois mundos, né? Porque Austin é uma cidade muito para frente, assim, né? Muito progressista, apesar de ser no Texas, né? Onde todo mundo tem envolvimento com a universidade, só que ao mesmo tempo é uma cidade grande, vibrante, tem ali seu 1 milhão de pessoas, né? Então você meio que fica no intermediário entre uma cidade que não é tão grande, mas também não é tão pequena, sabe? Tem infraestrutura, então, tem comida, restaurante, tem show, tem evento, infraestrutura tem tudo, né? Top, assim, você passa no centro, em downtown, assim, parece que você tá numa grande metrópole, parece que você tá em Nova York, assim, dentro dos arranha-céus, né? E você anda um pouquinho, você tá num rancho texano, entendeu? Então isso é muito da hora, assim, a gente participei do evento lá, que eram 2 dias, né, onde a gente teve tanto
aulas experimentais, para a gente entender como é que é um pouco da pegada da aula. Teve os eventos que a gente explicou como é que é o timeline para recrutamento das principais indústrias, tanto para IB quanto para consulting. Então, eles já dividiram a turma mais ou menos assim em grupos de interesse. Então, você tem uma experiência muito bacana. E dentro dos intervalos, né, por exemplo, o almoço, o café, você sentava já com os alunos. Né? Então, assim, os alunos já estavam ali sentadinhos nas mesas quando a gente saía para o almoço, dizendo aqui é o grupo de IB, aqui é o grupo de consultoria, aqui é o grupo de clean tech. Você já pegava teu pratinho, sentava com os alunos ali e, cara, ali, conversar, bate-papo, perguntar. Ali já rolava o bate-papo, já como é que funciona isso, principalmente, né, explicando sobre o timeline, o quão rápido as coisas acontecem, como é que funciona a preparação, né, como é que é a dinâmica de dia a dia. É muito voltado para a prática do dia a dia do MBA mesmo. Então foi muito bacana, assim, consegui solucionar todas as minhas dúvidas que eu tinha. Consegui fazer resolver as burocracias, sentar com o time de Financial Aid. Já resolveu tudo. Você já vê tudo, cara. Você precisa fazer algum appointment com alguém da universidade para te ajudar com uma questão de housing. Você está procurando housing, cara, você vai lá. Você já fechou teu housing? Ainda não. A partir de agora começa a ter mais disponibilidade, né? Lá em Austin, antes de 60 dias, o pessoal, eles não costumam liberar ou avisar se vão ficar ou não. Então, agora eles começam a fazer as revisões dos contratos. Então, quem não for ficar ali a partir de julho, já começa a dar disponibilidade nos sites ali nos rent offices, né? E aí a gente já consegue começar a aplicar. Apliquei para já, tô meio que descobrindo o processo, como é que faz, tem as burocracias, né? Pô, eu sou internacional, aí tenho visto, né? Que eu fiz entrevista ontem, né? Fui aprovado, graças a Deus. Foi aprovado? Deu certo? Sim. E, daí hoje saiu a notícia da suspensão ainda do visto dos agendamentos. Então, foi ali. Na lata. Mas tive já meu visto aprovado. Estou fazendo agora as burocracias aí de passar pelos processos de application. Mas é tudo muito organizadinho. Você tem um portal, você escolhe os prédios, né? Fiz meu mapinha, fiz meu tema de casa, né? Fiquei um pouco mais de dias na universidade já para conhecer mais a cidade. Já conheceu a região? Conheci Austin, conheci as principais opções de moradia, já vi o budget. Tem que ter carro lá? Vai ter que ter carro ou dá para fazer de ônibus a pé? Tem que ter carro. Tem opção, eu posso ir para a universidade com transporte público, não tem problema nenhum. Mas para viver lá tem que ter carro. Vai ter que ter carro. Isso é cidade americana, né, cara? Então você vai ter que pegar um carrinho velhinho, pega um carrinho velho, simples. Pega um carrinho ali para durar 2 anos, né? Acho que coisa ali de 10 mil dólares ali, você compra um carro muito bom. E pra durar os 2 aninhos ali, mas eu vou ter que comprar. E depois você vende, né? Então não é um dinheiro que vai fora. Passa para outro aluno, né? Repassa para outro aluno. Então até vou ver assim com os próprios alunos mesmo. Tem alguns que já estão. A galera está começando a se movimentar nos grupos ali já, né? Entre próprio brasileiro no futuro, cara, agora começar a aumentar a turma de brasileiros lá, sempre vai ter gente, você vai repassando o carro. Exato. Então, e isso é uma das minhas missões também. Eu quero aumentar o número de brasileiros na Macompos. Já falei isso pro Rodrigo, conta comigo. Vamos trazer mais brasileiros para lá. Deve ter o Clube Latino, mas, cara, dá mais peso pro Clube Latino, né? Botar os brasileiros lá. Tem o Clube Latino. Fazer um track, puxar um track pro Brasil. Fazer eventos no Brasil, sabe? Sim, quero muito fazer isso e eu acho que sim, o Brasil, cara, tem um potencial gigantesco e seria muito bom se mais pessoas soubessem o caminho, né? E eu falo por mim porque eu sou um cara que eu tô furando a minha bolha completamente, né? Nenhuma das pessoas assim do meu ciclo fizeram MBA. Antes da mentoria, eu nunca conheci ninguém que fez MBA no exterior, assim, que foi próximo. Então é até difícil explicar para as pessoas que estão em volta de mim o que eu tô fazendo. Não tem, né? Você pergunta para a pessoa, vai fazer MBA no quê? MBA em marketing? Exato. Você vai fazer MBA no quê, né? Tipo, é uma pós-graduação, né? Nossa, mas 2 anos, né? Você vai morar lá? O pessoal, eles não é da realidade, né? As pessoas não sabem. Até para explicar para a própria família, às vezes é difícil. Não entende. Eles não entendem o tamanho que sabe? O tipo de oportunidades também que abrem depois. Que vão abrir, né? Você recebeu, fala um pouco, você recebeu bolsa, ajuda da faculdade, conseguiu financiar, já resolveu esse negócio de financiamento ou não? Eu consegui financiamento aprovado já pela Prod, ganhei uma bolsa. Descobriu o que você precisa? Cobriram o que você precisa? Eu vou ter que apelar para a universidade para aumentar um pouquinho o budget, porque como o budget da universidade, eles fazem a média do rent dos apartamentos, que é muito baixo. Isso pega muito a galera que divide AP. Como eu vou sozinho, eu queria ter um espaço só para mim e tal, então vai pegar. Acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho o budget para conseguir ter um espaço melhor, né? Mas assim, bolsa? Consegui bolsa, né? O processo o time de Financial Aid da universidade é super atencioso, você consegue marcar
reunião com eles a hora que você precisar, né? Eles te esclarecem todas as tuas dúvidas. Eu falei com eles presencialmente lá. Então acho que eu não vou ter muito problema. Já tenho a carta de aprovação da Prod. Eu só tô querendo resolver o apartamento agora primeiro, porque a partir do momento que eu tenho um apartamento, aí eu consigo apelar para aumentar um pouquinho mais o budget da escola, e aí eu consigo ter um loan melhor. Então, é meio que uma escadinha de sucessões, né? E aí tava um pouco travado isso por causa do visto. Como eu não tinha visto ainda, o apartamento não tava querendo seguir com o processo de application, justamente por causa de todas as incertezas que tá rolando agora. Então, agora eu tenho o visto, aí destrava o apartamento, que destrava o LOA, e aí as coisas mudam, sabe? E quando que é a previsão para você vir? Quando começam as aulas e quando você vem para os Estados Unidos? Eu vou para os Estados Unidos dia 24 de julho. Já comprou passagem? Comprei passagem já, 24 de julho. Fico uns diazinhos em Nova York, só para dar as boas-vindas aí pra vida nos Estados Unidos de fato. E aí já primeira vez em Nova York. Vai ser a primeira vez em Nova York. Eu já fui. Mas eu pretendo levar minha mãe e a minha noiva também, primeira vez delas. Que legal. Então, nesse dia 24 de julho você vai vir com a noiva e com a mãe, então? Eu venho com a família, eles ficam uma semana comigo, me ajudam a me estabelecer lá, e depois elas voltam, eu fico, né? Legal. Pô, então temos que marcar, bloquear minha agenda ali, cara, dia 24 e 25. 25 de julho é uma sexta, então, tipo assim, aquela sexta, 25, sábado, 26, eu tenho que bloquear. Pô, já libera aí, cara, já libera um espacinho pra nós comer alguma coisa aí. Tem que te agradecer pessoalmente aí em Nova York, né, cara? Jantar com a tua mãe e com a noiva? Vou levar a família. Cara, pra elas, assim, tá sendo uma experiência, cara, fora do sério, né, cara? Porque, de novo, é um negócio que é completamente fora da realidade da minha família, das pessoas que estão em volta de mim, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né, cara? Pô, ir pra Nova York, que história é essa, né? Não é pra isso, não é bem isso, né? Mas eles estão super felizes, depois a gente vai pra Austin. A ideia é lá juntar com o apartamento alugado já, então a gente vai direto para P. E aí então as aulas começam tipo que dia entre 15 e 20 de agosto ali, a segunda semana de agosto? Isso, as aulas começam em 15 de agosto. 15 de agosto. Eu tenho que entrar nos Estados Unidos depois do dia 15 de julho, por questões do visto, né? Um mês. E aí tem um curso preparatório lá antes, que a gente vai começar a fazer já a partir do dia 2 de agosto, que eu já vou ter que estar lá. Dia 12 de agosto, preparatório? Tem preparatório antes, para todos os alunos internacionais. Né? Legal. Cara, que mais? Uma dica pra galera aí, um outro ponto que você deixou de passar? Cara, eu acho que não subestime o networking. Faça o seu planejamento bem feito. O meu planejamento foi longo, né? Eu acho que desde o momento da minha saída da empresa, eu já estava já dei o tempo necessário para eu sair bem, para eu sair pela porta da frente, para eu conseguir me organizar ao longo do prazo que eu precisava me dedicar 100% para isso. E entenda o tempo que vocês precisam. Né? Entendam o tempo que vocês têm. Faria tudo de volta, essa parte aí? Faria tudo de novo. Um ajuste outro aqui, outro ali. Eu acho que talvez eu daria uma atenção pro GRE, para ver, pelo menos assim, tirar um cheiro de quanto seria a minha nota. Mas no geral, eu acho que o processo foi muito bem conduzido e bem planejado, sabe? Então, é muito bom chegar nesse caminho, olhar para trás e ver, poxa, valeu a pena, mesmo com toda incerteza, né? Porque vai chegar um momento que você vai se questionar, vai pensar, poxa, o que eu fiz? Não é para mim, cagada, difícil. Né? Não é para mim, muito difícil. É um roller coaster. Até agora no preview, né, no pre-MBA, porque os problemas eles vão só se transformando, né? Primeiro é a prova, depois é o TOEFL, depois é aplicar, depois é isso. Vai chegar um momento que o problema agora vai ser aguentar o curso, vai ser, né? Carga, estudo, um monte de coisa. E o Dean da UT falou uma coisa lá que faz muito sentido, né? Que, cara, vocês vão ter a síndrome do impostor aqui também, dentro da universidade. Vai chegar um momento que vocês vão se questionar, vocês vão ver, poxa, não é pra mim. Cara, tem pessoas muito mais brilhantes do que eu aqui dentro da universidade. Você olha pro seu colega arrasando ali, vai pensar, putz, cara, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Você desenvolve junto, né, cara? E assim, ele disse assim, cara, não ignorem esse sentimento, né? É isso que vai empurrar vocês pra frente. Se desafiem, vão atrás, né? Então, não se assustem com essa síndrome do impostor, ela vai acontecer. Porque você vai estar com muita gente boa, que nem você falou, né? Então, cara, esse é o ambiente que precisa se desenvolver, né, cara? Quando você está com mais gente melhor que você, como uma oportunidade. Aí você começa a nadar pra chegar nos outros, entendeu? Sim. É uma ao longo da própria mentoria, às vezes, você tem esse sentimento, sabe? Você vê, poxa, cara, o louco fez o GMAT, tirou 720, cara. O que eu tô fazendo aqui, cara? Né? E eu acho que, se eu, cara, do interior da cidade, comecei a trabalhar de estagiário aos 17 anos. Onde você chegou, já tá... Cara, se eu conseguir, cara, as pessoas conseguem também, entendeu? Eu tenho certeza, eu passei por muita gente melhor do que eu ao longo da minha carreira que só não sabia o caminho. Não sabia o caminho, né?
Então, eu tenho certeza que, cara, tem muita gente que, se souber desse caminho, pode aproveitar e pode mandar muito bem lá fora, pode voltar pro Brasil Vai. mandando muito bem também. É. Então, cara, tem que acreditar. Primeiro, ninguém vai É. acreditar mais em você do que você mesmo, né, cara? Então, tem que ser um É. pouco teimoso com isso. É. Cara, você vai se dar muito bem aqui, Gabi. Você é muito articulado, fala muito bem, sabe o que quer, tem experiência profissional top, né? Tem a maturidade, você é um cara planejado, você faz as coisas com calma. Eu acho que você vai se dar muito bem aqui. Pô, muito bom, Você não tomara. tem preguiça. Você não tem preguiça de trabalhar, né? A tua carreira mostra isso, a tua vida também mostra isso, né, cara? O esforço que você fez todo pra chegar onde você tá hoje. Eu tenho certeza que aqui você vai arrebentar, cara. E os Estados Unidos, cara, é um país de oportunidade, cara. O Thiagão falou, Aqui tá não tem- falado, cara. Não Tá tem, não falado, tem, não tem dizer que não. Agora vamos fazer tá falado, acontecer. cara. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Cara, Thiagão, obrigado, Gabriel, cara. eu que agradeço, cara. Obrigado demais por compartilhar tudo, cara. Precisando, já sabe do que você me encontra, né? Claro, claro. Até assim, também, poxa, quem quiser, cara, se aproximar, Não. conversar, falar, eu tô super aberto, fica totalmente Chama, à disposição aí de quem chama, quiser chama o entender se o Gabriel no caminho é pra LinkedIn. ele também. Pode me chamar no LinkedIn, Gabriel Fala Ferrarini, que fácil de assistiu. achar, e vamos Fala conversar. que assistiu. Muito bom. Valeu, Gabriel. Abraço, cara. Boa noite. Valeu. Até mais, Thiagão. Boa Tchau. noite, cara.